Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, falando aqui da Europa, Portugal, estado de Leiria, cidade de Caldas da Rainha, Igreja ADEF, Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, fundação e direção do pastor Abraham Robson Ferreira. Estamos aqui, meus queridos, ministrando as aulas da Bíblia Sagrada. Estamos estudando todo dia mais e mais. E nada sabemos. Estou aqui com o meu chapéu, protegendo da luz, é muito forte. O óculos aqui eu abro com o óculos, daqui a pouco eu tiro, porque eu só uso o óculos para longe. Eu sou o professor Ilmar, estou estudando Bíblia desde 11 anos de idade, já estou com 60, caminhando para 63. Quanto mais eu estudo, menos eu vejo que estou sabendo. Preciso estudar cada dia mais. E agora estou aqui na Europa, depois de muitos anos no estado de Minas Gerais, Ministério Tabernáculo, onde ministramos ali por mais de 35 anos. E estamos estudando a Palavra de Deus de maneira regular. Falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário aqui da nossa igreja ADEF. A igreja ADEF já está em 6 países, com mais de 28 igrejas espalhadas aqui na Europa. E também falamos pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é a nossa instituição de ensino criada em 1992, lá nas Minas Gerais, que formou mais de 600 alunos nesses 35 anos de trabalhos por ali. Estamos, queridos, ministrando as aulas do nosso curso de especialização bíblica, pós-graduação, na área de Pentateuco, dentro do Pentateuco Gênesis. Então, temos 9 matérias pinçadas aí no livro de Gênesis. Essa é a terceira matéria. E hoje o nosso tema que estamos iniciando agora é a Arca de Noé. A Arca de Noé. Veja que interessante, né? A Bíblia diz em Gênesis capítulo número 6 que o gênero humano se corrompeu. Então Deus resolveu dar 120 anos para que a terra viesse sucumbir em águas. Naquele tempo nem havia chuva, né? Então quando Deus anunciou para Noé que haveria um dilúvio, ele não sabia que era dilúvio. Ele falou, o que será isso? Uma inundação que ia matar, ia extinguir, consumir todos os seres viventes, que tinham fôlego, né, evidentemente. Então, Deus procura um homem chamado Noé, né, que era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque, que foi arrebatado com 365 anos de idade. E Deus, então, comunica a ele esse fato, que é para ele preparar uma embarcação, uma arca. E o nosso objeto de estudo que estamos iniciando aqui é isso, a Arca de Noé. Aqui veremos tudo sobre a arca, a madeira da arca, qual que era o revestimento da arca, os compartimentos da arca, piso baixo, primeiro e segundo, ou então 3 pisos, a clarabóia que havia na arca. Veremos todos os detalhes, qual a madeira que foi feita essa arca. Eu prefiro chamar de embarcação, mas a verdade é que é mesmo a arca, um caixote. As medidas da arca, por que não foram medidas quaisquer? Foi comprovado cientificamente que essas medidas são as medidas certas para que alguma coisa flutue e não faça o quê? Não capote ou emborque ou aderne. Nós veremos tudo isso aqui nessas aulas que vamos iniciar agora. Então, a Arca de Noé, né? É um tempo que Deus resolve, depois da violência ficou muito grande, né? O povo só sabia viver em rotina. Diz Jesus lá na frente que comia, bebia, casava e dava casamento, comprava e vendia. Quer dizer, uma rotina só. Largaram, abandonaram, desviaram de Deus, né? E a Bíblia coloca aqui 4 capítulos para tratar desse assunto. Do capítulo 6 de Gênesis ao capítulo 10, nós teremos somente aqui a história do Noé, da arca, do dilúvio. Aliás, dilúvio será a nossa próxima aula, 4ª aula do nosso curso de especialização ou pós-graduação em Pentateuco Gênesis, será o dilúvio. Anteriormente, vimos na 2ª aula a era pré-diluviana, como é que era o mundo antes do dilúvio, e primeira matéria desse curso foi os 7 tempos de Deus, mostrando que nos 7 dias da criação, nós temos uma tipologia, uma simbologia dos 7.000 anos do homem na face da terra. Então a terra estava corrompida, totalmente corrompida, cheia de violência, né?
devido àquelas coisas que foram ocorrendo, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, né? E agradaram-se delas e acabaram se misturando. A linhagem de Sete misturou-se com a linhagem de Caim. E nós teremos então esse desprezo por Deus. E é salutar relembrar que diz a Bíblia que Noé, ele era íntegro entre os seus contemporâneos. 2 vezes foi mencionado isso aqui sobre Noé, em Gênesis 6:9 e em 7:1. 7:1 diz: tu tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então a gente tem que entender aqui que no meio daquele bilhões de pessoas que já haviam, nós vimos em aulas passadas que no ano 1656, depois de Adão, pegando aí um casal, multiplicando cada 5 anos um filho, nós teríamos aí mais de 15, 20 bilhões de pessoas na face da Terra. Hoje, nesse ano de 2022, nesse mês de novembro, a Terra atingiu agora 8 bilhões de pessoas, gastou 12 anos para sair de 7 bilhões e para 12, e para 8 bilhões. Mas em 1656 anos, fazendo uma conta bem larga, né, bem ampla, só produzindo filho de 5 em 5 anos, nós teríamos mais ou menos 18 bilhões. Se a gente fizer aí, lembrar que a expectativa de vida era muito alta, né? Você vivia muitos anos, 600, 700, 800, 900, os primeiros dias antes do dilúvio, ninguém viveu menos do que 777 anos, né? Foi Lameque, e o máximo 969. Então nós temos muito bilhões de pessoas, não havia doenças, que nós não tínhamos nenhuma intempérie, nenhuma mudança de clima, não havia tanta dificuldade de estações, não havia estações. Então nós tínhamos bilhões e bilhões de pessoas. E naquela geração de Noé, contando com os pais, contando com os primos, cunhados, tios, sobrinhos, primos, sogro, ele era o único que era íntegro e reto diante de Deus. Diz o texto aqui 2 vezes. Então essa é a temática da nossa matéria, a Arca de Noé. Vamos aqui, nesses minutos, cada aula, colocar item por item, bem detalhado, bem fundamentado, de acordo com o original bíblico, o hebraico, de acordo com os textos da Bíblia também, no Novo Testamento, que a Bíblia também fala do Novo Testamento sobre isso. Aí nós faremos uma análise bem lenta, bem detalhada, de como foram aqueles dias, qual era a situação vigente, qual era o modus operandi, quanto tempo Noé, se realmente Noé precisaria de 120 anos para se construir aquela arca, aquela embarcação que flutuaria, né? Mais de 500 quilômetros do lugar que ela saiu até onde ela parou, né? Se fizermos um cálculo que ela foi elevada ali na região da Palestina e foi parar nas montanhas do Ararat, que fica lá na Turquia, no Irã, na divisa daqueles 4 países, né? Azerbaijão e da Armênia. Então nós veremos que naqueles 371 dias do dilúvio, sendo que 150 foi de inundação e 200 e tantos foram de escoamento das águas, então nós veremos todos os detalhes, qual era o meio, como poderia uma embarcação dessa conseguir flutuar no meio de tempestades, de fluxos, de tufos, né? De geysers sendo expelidos do abismo e com portas celestiais sendo abertas, tromba d'águas. Como é que essa arca, essa embarcação conseguiu flutuar no meio de tantas tempestades, tantas mar revolto, né? Ondas enormes? Vamos ver tudo isso aqui começando agora. Fica na paz, tchau, tchau.